Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar com vocês de uma coisa que eu aprendi recentemente em um empreendimento que eu estou iniciando, e eu acredito que esse conhecimento que eu vou passar aqui hoje, que é um conhecimento que eu coloquei em prática nesse novo empreendimento e que eu já utilizava, mas meio que sem me tocar que eu estava utilizando isso na minha outra empresa, que é uma das minhas outras empresas, né, que é uma agência de marketing focada para psicólogos ali. Se você não sabe, eu também tenho uma agência que presta serviços ali digitais para o nicho de psicologia, né? Então eu já usava essa estratégia, mas nesse novo empreendimento que está em fase de testes, eu vi o quanto isso pode fazer a diferença para determinar se o seu negócio vai ou não dar certo, tá? Eu não vou citar aqui qual produto e qual empreendimento onde eu testei isso, porque, como eu disse, ele está em rotina de teste ainda. A gente está verificando a viabilidade desse negócio. Mas uma das coisas que fez com que esse negócio ficasse muito mais viável é exatamente essa estratégia que eu vou citar aqui que a gente testou, tá? Então, né, por motivos de preservar ali o negócio, por enquanto não vou citar aqui, mas se for para frente, se isso ganhar uma escala, é claro que eu vou abrir o jogo para vocês aqui e vou mostrar os detalhes ali disso e como que a gente fez, tá? Mas vamos lá. Essa estratégia aqui, eu resolvi compartilhar ela porque eu acredito que ela seja a forma mais rápida de você fazer o seu negócio crescer, independente do que você faça, tá? Então, assim, assista esse vídeo, eu vou contar a experiência do que eu fiz mesmo, e do que eu testei, e eu tenho certeza que se você aplicar isso no seu negócio, você vai ter uma chance maior de crescimento e uma velocidade maior também. Você vai entender o porquê quando eu explicar os detalhes dessa estratégia aqui. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu chamo de cluster, tá? Esse foi o nome pelo qual eu aprendi, tá? O que é uma estratégia de cluster? Cluster, se você pegar a palavra em inglês, significa. Tem vários significados a palavra cluster, mas basicamente é um pequeno agrupamento, né? Então imagina que eu tenho um todo muito grande e eu divido ele em vários pedacinhos. Cada pedacinho desse é um pequeno grupo, né? E esse pequeno grupo, esse pequeno pedacinho, a gente chama de cluster. Então, o nome dessa estratégia eu vou deixar como esse porque foi como eu entendi ela, né? E, enfim, acho que é um bom nome para deixar nessa estratégia. Não é uma estratégia nossa, que ninguém sabe, mas é uma coisa que muitas pessoas negligenciam e não testam, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que eu apliquei isso na prática e o que é essa estratégia do cluster que você pode aplicar no seu negócio para fazer ele crescer mais rápido e com uma velocidade maior e também com maiores chances de dar resultado, tá? Porque essa estratégia não só aumenta a velocidade de crescimento, como ela também melhora a sua capacidade de margem de lucro, tá? Então, aplicando isso, você pode ter uma maior velocidade de crescimento e uma maior elasticidade da margem, ou seja, você pode melhorar a margem de lucro da sua empresa. Como que isso funciona, tá? O que eu fiz? Eu estou em rotinas de teste de um produto, né, que a gente está vendendo online, e nesses testes que eu estava fazendo, o custo, enfim, a gente vende por meio de loja virtual, então é como se fosse um e-commerce, né? Nós temos loja própria tal, e estamos testando isso. Nesses testes que a gente estava fazendo, uma das coisas que estava inviabilizando esse negócio era o custo por aquisição. Então, a gente estava tentando utilizar anúncios como ferramenta de aquisição, anúncios no Meta Ads, anúncios no Google Ads, né? Porém, o custo do clique, levando em conta que muitas pessoas têm que clicar para uma comprar, isso estava ficando muito caro porque apenas uma pequeníssima parte das pessoas compravam o produto. Então, o custo do anúncio estava pesando muito e isso iria inviabilizar a operação.
Até que a gente começou a testar essa estratégia de cluster, que é o que eu vou explicar aqui agora. O que, que a gente fez? Primeira coisa, nós estávamos tentando vender para todo o sul e sudeste do país. Tentando vender para todo o sul e sudeste do país, eu estava vendendo para vários estados, sendo que eu estou no Paraná, certo? E aí, o que que acontece? A taxa de conversão da minha loja, ela era mais baixa porque o que estava ocorrendo? O pessoal que estava no Paraná, ele entrava na loja e o frete era barato e era rápido. O pessoal de São Paulo entrava na loja, o frete era barato, mas não era tão rápido, porque já é outro estado. O pessoal de Santa Catarina, o frete também era barato, mas era ainda mais demorado, né? E aí o que que eu tinha? Eu tinha um problema de ticket médio, porque o pessoal gastava menos por conta do custo do frete e do tempo que ia levar. E eu também tinha um problema de conversão, porque nos outros estados a conversão era muito menor, né? E isso estava tornando o custo do anúncio muito grande, porque imagina, quanto maior a minha taxa de conversão quando a pessoa entra na loja, né? Se a cada 100 pessoas que entram, 10 compram, é melhor do que a cada 100 pessoas que entram, 5 comprarem. Então, quanto maior a minha taxa de conversão, menor é o custo que o meu investimento em anúncio representa. E isso estava se tornando inviável. O que, que a gente resolveu testar? A estratégia do cluster. A gente olhou para o que a gente estava fazendo e falou, cara, vamos pegar um pequeno grupo e tentar melhorar ao máximo as condições para a pessoa comprar esse produto dentro desse pequeno grupo. Ou seja, eu não vou conseguir ser o melhor em São Paulo, eu não vou conseguir ser o melhor em Santa Catarina. Mas vamos fazer um experimento de pegar só o estado do Paraná, que é onde a gente está, e para esse estado aqui a gente vai tornar extremamente vantajoso a compra desse produto. E foi isso que a gente testou. A primeira coisa que a gente fez, a gente virou os nossos anúncios somente para o estado do Paraná, tá? Então, somente para o estado do Paraná. Isso fez, inclusive, com que o clique ficasse um pouquinho mais caro. Por quê? Porque eu diminuí a quantidade de pessoas e o leilão ele ficou mais agressivo ali com os outros players. Porém, a gente vai entender que isso não foi um problema nesse caso, tá? Mas então eu virei para o estado do Paraná. O que mais que eu fiz? Eu comecei a buscar condições boas para esse pequeno grupo, não para o Brasil todo, só para esse pequeno grupo. Então eu fui ver qual transportadora que é muito forte no Paraná. Eu descobri que aqui tem a Jadlog, que é uma das maiores do país, mas que no sul, no estado do Paraná, ela é muito forte. Então ela tem muitos pontos de coleta e de intermédio, né, das unidades. Ou seja, ela consegue fazer um frete muito mais rápido dentro do estado do Paraná. O que eu fiz? Fui lá e comecei a usar o serviço da Jadlog, mesmo ela não estando na minha cidade. Então eu tenho que levar os pedidos até uma cidade vizinha. Presta atenção. Porém, o frete que levava até 11 dias pelo correio, ele começou a levar de 4 a 5 dias úteis. Então eu reduzi pela metade o tempo do frete, mantendo quase o mesmo custo de frete que eu tinha com os correios. Só de eu buscar esse fornecedor novo para oferecer essa condição melhor para o estado do Paraná. Bom, essa foi uma das coisas que eu fiz. Outra coisa, eu aumentei a quantidade de fretes disponíveis, então se a pessoa quiser Sedex, se a pessoa quiser outras modalidades com outras empresas, também está disponível. E uma outra questão também, a gente melhorou também a condição de quem não tem frete grátis. Então, por exemplo, acima de R$ 79,00 na minha loja, a pessoa tem o frete grátis, certo? Porém, muita gente não compra R$ 79,00 na primeira compra. E essas pessoas pagavam um frete ali de mais ou menos R$ 15,00. O que eu fiz? Eu coloquei um frete fixo de R$ 9,90 para quem vai ter que pagar o frete e eu custei os outros R$ 5,00. Tudo para deixar extremamente vantajoso para quem mora no Paraná. Na minha página,
né, onde a pessoa passa antes de entrar na loja, eu deixei claro que nós somos uma empresa do Paraná, somos uma empresa local aqui do estado e que, portanto, as condições seriam melhores para ela e só aumentou o volume de gente entrando na loja através da landing page que a gente usa. E na loja tem todo esse conjunto de frete mais rápido para o Paraná, de frete fixo para quem for pagar o frete e de frete grátis, que era acima de R$ 129, eu coloquei a 79. Por quê? Porque o frete dentro do Paraná custa mais barato, porque eu estou no Paraná. Então o meu custo médio de frete era de 20 a R$ 22. E agora o meu custo médio de frete é de 12 a R$ 15, porque está dentro do Paraná. Então eu consegui puxar o ticket do frete grátis para baixo, tornando mais vantajoso para quem é desse pequeno grupo que é o estado do Paraná. Com isso, pessoal, a taxa de conversão da minha loja saiu de aproximadamente 2,50%, 70% para quase 6% na média. Isso fez com que o custo dos meus anúncios barateasse, porque ao invés de entrar 100 pessoas e 2,5 comprarem, tá entrando 100 pessoas e 6 pessoas estão comprando. Isso fez o meu anúncio custar muito menos, porque tá saindo mais vendas com o mesmo tipo de pessoa, com a mesma quantidade de pessoas que tinha antes. Mas por que isso está acontecendo? Porque eu foquei em tornar a experiência de um pequeno grupo de pessoas melhor. Ou seja, eu não tentei fazer a melhor loja para todos os estados do Brasil. Eu estou testando a melhor loja para o estado do Paraná. Depois eu vou testar a melhor loja para o estado de São Paulo. Eu vou fazendo mudanças a cada estado, melhorando a experiência para cada um desses pequenos grupos. Isso faz com que a taxa de conversão aumente muito e isso viabilizou a margem de lucro da nossa empresa, né? Então a gente estava fazendo um teste e que antes disso não tinha lucro suficiente, né? Porque o custo do anúncio era muito alto. Quando a gente clusterizou, ou seja, diminuiu a estratégia só para o estado do Paraná, funcionou muito bem porque eu consegui entregar para o cliente aquilo que ele estava esperando, né? Com muito mais facilidade e com condições que nenhum outro concorrente meu que vende a nível de Brasil todo tem. E isso não quer dizer que eu nunca possa vender para o Brasil todo, mas quando eu for vender para o Brasil todo, eu vou criar clusters, eu vou criar pequenos grupos e vou criar unidades que atendem aquele pequeno grupo, entendeu? Ao invés de eu ter uma unidade só atendendo todo mundo, eu vou ter micro-unidades atendendo pequenos públicos. Bom, agora eu vou explicar para você por que isso é interessante e por que pode fazer o seu negócio crescer mais rápido. Antes disso, deixa eu fazer um comentário aqui. Se você está assistindo esse vídeo, você tem uma empresa, você quer a nossa ajuda para analisar a sua empresa, ver as informações que você tem, sugerir as melhorias que são necessárias, te ajudar a resolver algum problema. Se você tem essa necessidade, é possível que a gente faça uma análise da sua empresa. Funciona da seguinte forma. Nós vamos ter 2 reuniões. Na primeira eu vou coletar os dados contigo da sua empresa. Sou eu mesmo que faço essa análise, tá? Vou coletar todas as informações da sua empresa numa videochamada. Eu vou analisar tudo isso e depois a gente vai ter uma segunda videochamada, um tempo depois ali, onde eu vou te apresentar tudo o que eu faria no seu caso, ou para solucionar aquele problema ou para fazer essa empresa crescer, tá? Depende daí da sua necessidade. O link para você ter acesso a essa possibilidade de conversar com o nosso time de atendimento está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai clicar, vai falar no WhatsApp com o pessoal. O importante é que você já tenha uma empresa, né, e que você tenha capacidade de investimento de pelo menos R$ 500, tá? Por quê? Porque se você ainda não consegue investir nem R$ 500, talvez eu vá mais te atrapalhar pegando o seu dinheiro do que te ajudar por conta de você ainda não conseguir fazer esse investimento com tranquilidade, tá? Agora, se você já pode investir mais de R$ 500 ali, você vai ter tranquilidade ali para ter acesso a esse serviço, tá bom? O link está aqui embaixo, clica aí que a gente vai falar com você. Bom, voltando aqui, por que é extremamente interessante essa estratégia? Primeiro, quando eu passo a atender só o meu estado, nesse exemplo que eu dei que a gente testou,
eu crio condições muito mais vantajosas para esse grupo de cliente, porque eu estou pensando exclusivamente neles, enquanto os meus concorrentes estão pensando na conta total, né? Eles estão pensando em atender todo mundo, ou seja, eles não conseguem fazer estratégias vantajosas para aquele pequeno grupo, e eu consigo. Por quê? Porque eu resolvi focar naquele pequeno grupo, né? Com isso, eu consigo oferecer um custo de frete menor, eu consigo oferecer frete grátis a um menor custo, eu consigo aumentar a minha taxa de conversão, por quê? Porque eu estou oferecendo melhor condição, né? Se eu aumento minha taxa de conversão, eu não preciso forçar a barra tanto no preço do produto, porque se eu tenho uma conversão baixa, o preço tem que ser muito alto. Agora, se eu tenho uma boa conversão, eu ganho no volume, eu não preciso precificar tão alto assim, né? Fora isso, a gente ganha uma coisa que é o sentimento de pertencimento. A pessoa vê que aquela loja tem uma unidade no estado dele, que aquela loja está focando a comunicação para o estado dele. Isso aumenta muito mais a chance dela confiar em você e não num outro fornecedor aleatório que ela não conhece ou que ela não sabe nem de onde é, né? E como que isso pode acelerar o seu negócio? Você pode aplicar isso no seu negócio. Por exemplo, eu apliquei também na minha agência, sem saber. Eu vi que estava dando muito certo vender site e serviço de agência para psicólogos e a gente virou a empresa só para o nicho de psicologia. Então a gente criou um cluster. Agora o que acontece? Todo psicólogo que entra para falar com a gente, ele já confia muito mais, porque a gente já tem milhares de psicólogos que conversaram com a gente, centenas de projetos desenvolvidos para outros psicólogos. Ou seja, dentro daquele micro nicho, eu sou super reconhecido e super confiável. E isso faz com que eu não precise concorrer com todo mundo. Porque, por exemplo, se eu for brigar com todas as agências do Brasil, meu amigo, eu sou minúsculo, eu vou perder para todo mundo. Agora, estando no cluster dos psicólogos, ou seja, no pequeno agrupamento dos psicólogos, eu só vou brigar com outras agências que atendem psicólogos. Concorda? E se eu estou falando para ele, olha, eu atendo exclusivamente vocês e tenho condições especiais para o seu nicho, isso aumenta muito mais a chance de conversão comigo e não com outras agências. Fazendo isso, você consegue crescer mais rápido com menos concorrência. Então, o que eu sugiro para você é que você selecione um pequeno grupo que você já validou que é um bom grupo, isso é importante, e faça o melhor possível para esse pequeno grupo. Você vai ver que a sua rentabilidade vai aumentar, porque a sua taxa de conversão vai subir, as pessoas vão comprar mais de você só por sentirem o pertencimento, só por sentirem que elas estão dentro de um ambiente que as entende, né? Isso é muito importante do ponto de vista psicológico. Por exemplo, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nos estados do Sul em geral, né? A gente tem muito aquela coisa de pertencimento. Poxa, eu sou paranaense, sou pé vermelho e tal. O pessoal do Rio Grande do Sul tem orgulho de ser gaúcho, de levar a tradição do churrasco, do mate, né? Então o pessoal vive muito isso nos interiores. Poxa, eu sei disso, mas o cara que está lá em São Paulo anunciando para o Brasil todo, talvez ele não conheça esse microcosmos do Paraná. Então fica muito mais fácil eu me identificar com esse pessoal aqui da região, né? E foi isso que a gente testou. Isso não impede, eu não estou dizendo para você limitar a sua empresa só a um pequeno grupo. Eu estou dizendo que você precisa crescer a sua empresa dominando pequenos grupos por vez. Por exemplo, eu estou agora testando esse produto no estado do Paraná. Eu validei no estado do Paraná e eu vou acelerar a venda desse produto no estado do Paraná. Ok. Depois, quando eu for vender para o estado de São Paulo, eu vou fazer o mesmo processo, só que no estado de São Paulo. Então, cara, como que eu deixo o transporte muito mais barato para esse estado? Quais são as transportadoras líderes na região que vão ter mais pontos de retirada para que esse produto corra mais rápido na malha rodoviária? Quais são as que vão oferecer o melhor custo para eu conseguir dar o frete grátis o mais baixo possível para o cliente?
Qual a taxa de conversão de anúncio que eu vou ter focando só para os paulistas, né? Eu vou crescendo a empresa de gominho em gominho. Ao invés de pegar o Brasil todo, eu vou pegando um pedacinho por pedacinho. E eu vou virando uma referência no pedacinho que eu tô. Ou seja, no Paraná, esse produto meu vai ser referência, provavelmente. Quando eu for para São Paulo, eu vou tentar me tornar referência lá. Quando eu for para Santa Catarina, eu vou tentar me tornar referência lá. Então eu vou dominando o território por clusters, por pedaços, né? Bom, é esse o conselho que eu deixo para vocês, é isso que eu aprendi recentemente, né? E descobri que eu já fazia isso de uma maneira intuitiva na agência, mas vi na prática nesse produto novo. Espero que tenha te ajudado. Vou fazer novamente chamado. Você quer que a gente faça uma análise e uma consultoria ali dentro da sua empresa? Clica no link que está aqui na descrição, fala com a gente lá no WhatsApp, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.